Terça-feira, 23 de junho de 2015, o blog Rafael Nemitz promove uma matéria especial do cenário policial aqui da nossa cidade. Nós estamos em mãos com a sentença proferida hoje pelo juiz de direito da Vara Criminal, Dr. Diego Fajardo, condenando por tráfico de drogas o casal Valdecir Alves dos Santos e Clacir Rodrigues de Oliveira. Eles que foram presos ano passado na famosa Mansão da Bonato, uma residência que fica na divisa dos bairros Monsenhor Assis e Ana Bonato, aqui em Santiago. À época da prisão, a Polícia Civil e a Brigada Militar apreendeu uma grande quantidade de drogas, crack e cocaína, mais R$ 11.600 em dinheiro em notas de 100. O casal estava preso desde o ano passado, foi solto em maio deste ano por força de um habeas corpus, porque a sentença ainda não havia sido proferida, mas hoje a sentença saiu e o casal retornou à prisão. A gente traz os detalhes para você, conversando com o juiz de direito Diego Fajardo e também com o delegado que coordenou a ação, o delegado Guilherme Milan Antunes. Reportagem especial do blog Rafael Nemitz. Conversamos agora com o doutor Diego Fajardo, ele que é da Vara Criminal aqui da comarca de Santiago, falando a respeito desta sentença em primeiro grau, em primeira instância, aqui no município de Santiago, condenando o casal Valdecir Alves dos Santos e Clacir Rodrigues de Oliveira por tráfico de drogas. Doutor, seja bem-vindo na nossa reportagem, é um prazer conversar com o senhor, é a primeira vez que conversamos pelo blog Rafael Nemitz. O que gerou essa condenação aqui no Poder Judiciário de Santiago? Bom, essa sentença que foi publicada hoje, condenando os senhores Valdecir e Clacir, é fruto, inicialmente, acho que cabe eu ressaltar, é fruto de um trabalho investigativo da polícia que vários anos, mas sobretudo se intensificou durante os primeiros meses de 2014, mediante a realização de várias campanas, interceptações telefônicas autorizadas pelo Judiciário, e culminou, então, com uma série de elementos que hoje, após feita a instrução, entendeu-se então que ficou bastante provada a participação deles, tanto nos crimes de tráfico de drogas, quanto de associação para o tráfico. O senhor pode detalhar para os nossos leitores e que nos assistem nessa novidade que é o canal de vídeos agora do blog Rafael Nemitz, qual foi a sentença para o casal, para o Valdecir e para a Clacir? Sim, bom, havendo a condenação de ambos, o Valdecir acabou sendo condenado, claro, como disseste bem, em primeira instância ainda, ou seja, cabe recurso ao Tribunal de Justiça, mas o Valdecir foi condenado a uma pena somada de 13 anos, 5 meses de reclusão em regime fechado e 2.350 dias de multa por 3 fatos de tráfico de drogas e 1 de associação para o tráfico. Já a Clacir foi condenada às penas consolidadas a 11 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão em regime fechado e 1.350 dias de multa por tráfico e associação para o tráfico. Era, segundo a Polícia Civil apurou, era possivelmente esse casal eram os maiores traficantes da cidade de Santiago, tanto que eles negociavam, como se diz, por atacado. Eles não vendiam ao pequeno usuário, à pessoa que consome. Eles vendiam apenas grandes quantidades para traficantes menores. Eles abasteciam, sobretudo os bairros Ana Bonato e Monsenhor Assis, mas também outros bairros na cidade, como a Pedreira, por exemplo, em que há relatos de traficância. E eles forneciam apenas cocaína em porções mínimas de 50 gramas, o que é bastante para cocaína. Então eles não apareciam. Ele é um casal que foi difícil demorar a se apurar provas contra eles, porque eles são espertos, extremamente calculistas. E, apesar de todos esses cuidados e de todo o modus operandi deles, ou seja, eles sempre se precaviam para não ter nenhuma droga na residência deles, a lancheria. Eles não tinham nada em casa, eles sempre escondiam isso num mato, bem escondido aos fundos, cujo inclusive o terreno pertencia a outro proprietário. E de noite, apenas de noite, o Valdecir vestido de preto, para não aparecer, ia, sem nenhuma iluminação, esse mato, pegar, trazer drogas para pudesse fornecer. Isso ficou bem documentado nos autos pelo trabalho, como eu disse, da investigação policial conjunta, inclusive com a Brigada Militar, os seus serviços de inteligência, e culminou hoje com essa condenação, ainda provisória, como eu disse. Um fato que chamou a atenção da nossa reportagem é que o casal era conhecido por ter a mansão da Bonato e vários outros bens que foram apreendidos, além de uma certa quantia em dinheiro. Nessa sentença,
desta terça-feira, a Justiça determinou a perda dos bens. Embasado também nessas informações que o senhor já nos passou, doutor Diego, em primeira instância pode ocorrer o recurso, mas neste primeiro momento a casa, carros, motos, os bens da família foram retidos pela Justiça. Sim, sim, justamente. Por eles terem também, apurado pela polícia, um padrão de vida bastante elevado aos demais moradores do bairro, que é um bairro humilde de Santiago, eles tinham essa chamada Mansão da Bonato, que na verdade é um sobrado de 2 pisos, embaixo funcionava a suposta lancheria de fachada, que eles usavam para tentar justificar esse dinheiro. Todos esses produtos, veículos, motos, o próprio terreno lá e o sobrado, por não terem justificativa da origem desses recursos de forma lícita, evidentemente, foi determinado o perdimento desses bens em favor da União e serão juntados depois, após os recursos, se for confirmada a decisão, serão provavelmente encaminhados a leilão e o recurso será destinado ao Ministério da Justiça, ao Fundo Nacional Antidrogas, justamente para esse tipo de combate. Mas é importante frisar, que acho que é o mais relevante, que passa a sensação, muitas vezes, que o bandido ele é condenado, pega uma pena, cumpre um pouco, daqui a pouco já está em casa, em regime aberto, semiaberto, ele vai levando. Aquilo é a vida dele, o bandido que leva a prática como um crime do dia a dia. Mas quando parece que o crime compensa, porque ele continua com a sua casa, com o seu carro, com seus bens, com seu dinheiro, com suas roupas de grife. Nesse caso, não. Me parece que quando dói no bolso, digamos assim, né, como se diz popularmente, parece que o recado fica mais bem entendido, né? E quero crer que, se isso se confirmar, vai ser uma decisão, não sei se única, mas bastante incomum aqui na região. Muito bem, com exclusividade a reportagem do blog Rafael Nemitz conversa com o Dr. Diego Fajardo, juiz de direito da Vara Criminal aqui da nossa cidade. Na sequência, você acompanha uma entrevista com o delegado Guilherme Milan Antunes, que coordenou a prisão em 2014. Seguindo o trabalho de reportagem exclusivo do blog Rafael Nemitz, você assistiu uma entrevista com o Dr. Diego Fajardo, juiz da Vara Criminal aqui de Santiago, sobre o famoso caso da Mansão da Bonato. O Chile, ou Moranga, como é conhecido, foi preso ano passado junto com a esposa, eles que são apontados pela polícia como os maiores traficantes da cidade. Foram presos ano passado, foram soltos este ano por força de um habeas corpus, ficaram praticamente um mês soltos e retornaram nesta terça-feira ao presídio. A gente está aqui na Delegacia de Polícia Regional de Santiago com os policiais civis e com um policial militar que participaram da operação que resultou na prisão ano passado. Está conosco, entre eles, o delegado Guilherme Milan Antunes, que coordenou a operação que resultou na prisão. Uma grande quantia de drogas e dinheiro e bens materiais foram apreendidos. Vamos ouvir cada um desses integrantes das forças de segurança pública que participaram desta operação que resultou na prisão ano passado. Começando pelo delegado Guilherme. Boa tarde, Rafael. Hoje é um dia muito feliz para os órgãos de segurança pública aqui de Santiago, porque foi o dia em que cumprimos, pela parte da manhã, as prisões do Valdecir e da Clarcir, prisões novamente aí decretadas pelo Poder Judiciário, e nesse mesmo dia nós tomamos conhecimento da sentença prolatada pelo Dr. Diego, onde há a condenação do casal, né, o Valdecir aí a uma pena de 13 anos e 5 meses de reclusão, já a Clarcir a uma pena de 11 anos e 11 meses também de reclusão. Isso muito nos deixa feliz, né? Porque é um reconhecimento pelo trabalho que foi realizado, um trabalho extremamente cansativo, exaustivo, mas da mesma forma muito bem elaborado pelas duas instituições, principalmente pelo Serviço de Inteligência da Polícia Civil e da Brigada Militar. Foi uma operação extremamente, como eu já falei, exitosa, porque nós conseguimos, utilizando métodos novos aí de investigação, tomar conhecimento da rotina do casal para saber como eles realmente faziam o comércio do entorpecente. Através das investigações ficou demonstrado que eles comercializavam apenas para uma certa quantidade, uma quantia mínima de entorpecente. Eles não vendiam menos que 50 gramas e por um determinado valor. Desta forma, eles eram responsáveis, então, pelo abastecimento de demais traficantes aqui do município, o que ficou comprovado tanto no inquérito quanto no processo. Além disso, o casal ostentava muito
no local onde eles moravam, eles tinham uma casa que fugia ao padrão das demais residências ali do bairro Ana Bonato, desfilavam em carros bons, né? Motos também esportivas, motos do ano, e sempre esbanjando poder e desta forma intimidando os demais moradores da localidade a não denunciarem, os denunciarem para a polícia. Então, hoje, analisando essa sentença judicial aqui, muito bem elaborada, e nós temos dessa forma aqui, parabenizar o Poder Judiciário e o Ministério Público pela condução desse processo, né? A sentença aqui, ela trata de uma coisa extremamente nova aqui para a cidade de Santiago, onde através da investigação acabou se culminando para o lado material e não só na questão das prisões dos réus. Você trabalhou muito na questão de descapitalizar os indiciados, né? Tirar o poder aquisitivo deles para que eles não venham a seguir traficando dentro da casa prisional. E isso foi corroborado pela sentença judicial, onde o Dr. Diego acabou decretando o perdimento de todos os bens que haviam sido apreendidos pela Polícia Civil. Então ele determinou o perdimento dos veículos, dos bens materiais, dos eletrônicos, das televisões, dos computadores, os quais poderão ser utilizados pela Polícia Civil até a destinação final, que será dada ao Fundo Nacional do Combate Antidrogas. Mas principalmente, uma coisa que eu quero destacar aqui, foi a questão do perdimento do imóvel que o casal habitava lá, que é uma casa avaliada aí pela Prefeitura Municipal de Santiago ao redor de R$300 mil. Então, os réus, né, os condenados, hoje condenados, eles estão perdendo esse bem, e a gente espera que futuramente esses bens todos sejam leiloados e esse valor será já revertido do combate ao tráfico de drogas, principalmente aqui em Santiago. A gente conversa também com o policial civil Marcelo, que é do setor de inteligência da Polícia Civil de Santiago, e nos conta detalhes, Marcelo, desse trabalho minucioso que acompanhou por vários meses essa família, esse casal principalmente, resultando na prisão e no retorno à cadeia nesta terça-feira. O delegado muito bem retratou aí todo o contexto da investigação, mas é imperativo destacar que a gente já tinha um bom relacionamento com a Polícia Militar, principalmente com o Serviço de Inteligência, e com a vinda dele na condução já desse inquérito aqui, dessa investigação, isso recrudesceu mais ainda. Então, é um trabalho que foi árduo e contou com uma união de esforços entre a Polícia Militar, o Serviço de Inteligência da Polícia Militar e da Polícia Civil. Se não fosse isso, nós não teríamos condições, né, de carregar toda essa prova para dentro dos autos. É um marco que tem que deixar destacado, e eu gostaria de destacar, né, até vou ter que ler esse trecho do juiz aqui, doutor Diego, que eu acho que aqui ele trouxe o espírito da coisa aqui. Eu vou ler esse parágrafo aqui. De início, convém destacar que o presente processo é fruto de um árduo e incansável trabalho de investigação conjunta entre a Polícia Civil e a Brigada Militar, denominada Operação Arcano, a qual envolveu seus respectivos serviços de inteligência e contou com inúmeras horas de campana, de análise de interceptações telefônicas e de buscas nos terrenos vizinhos à residência dos réus, e que, sem receio de errar, representou uma das mais bem-sucedidas operações policiais dos últimos anos recentes na região. Foi exatamente isso que aconteceu. Nós trabalhamos com todos os aparatos de inteligência, escuta telefônica, serviço de monitoramento, acompanhamento. O que nós tínhamos de materiais disponíveis foi colocado em prol dessa investigação aqui. Por isso que ela se resultou exitosa, né? Vamos ouvir também o policial civil Telmo, que representa a seção de investigação da Delegacia de Polícia de Santiago, por esse trabalho, nos trazendo detalhes também, Telmo, de como que foi esse trabalho que envolveu a Polícia Civil e a Brigada Militar e o Poder Judiciário agora, confirmando toda a investigação que vocês fizeram em conjunto. Pois é, Rafael, eu já estou há mais de 15 anos no setor de investigação da Delegacia de Polícia, né? E eu acompanhei toda a prática criminosa desse indivíduo que vem se arrastando já de longos anos, né? Então, a gente sentia a cobrança da comunidade de Santiago com relação à prisão desse rapaz aí. Nesse período todo, a gente fez algumas tentativas lá, já alguns anos atrás,
por alguns delitos que a gente sabia, tinha conhecimento de que ele cometera, e conseguimos até prisões temporárias na época, e que ele acabou se safando. Com isso, ele foi ficando mais audacioso, tomando mais cuidados para não ser flagrado, né, em ação policial. O que ocorreu? Então, somente culminou com esse trabalho aqui, ó, uma ação mais elaborada entre vários órgãos. Se fosse apenas um setor, por exemplo, da investigação que nós fazíamos, não teria conseguido a prisão. Então, esse trabalho elaborado entre Brigada Militar, o setor de inteligência da Brigada Militar, a regional, através do serviço de inteligência, o serviço de investigação da DP, foi um trabalho bem elaborado, um trabalho que envolveu muitos policiais. Só dessa maneira que a gente conseguiu efetuar a prisão dele, senão, tenho certeza, não teríamos conseguido êxito. E foi um excelente trabalho, com aval do Judiciário, do Ministério Público. Eu acho que todos os órgãos de segurança estão de parabéns, o Judiciário, o MP também. A gente conversa também com a Brigada Militar, hoje aqui representada pelo Jânio, que é do setor de inteligência da Brigada Militar, do 5º Regimento de Polícia Montada, que fez, junto com a Polícia Civil, esse trabalho de acompanhamento minucioso. Jânio, pode nos trazer detalhes dessa operação, que hoje é comemorada pela Polícia Civil e pela Brigada Militar? Na verdade, Rafael, assim, eu peguei o final da operação ali, nesse trabalho exercido em conjunto. Ele trouxe bastante harmonia, digamos assim, nas instituições, né? Porque eu, digamos assim, com a minha pouca experiência, não tinha visto um trabalho tão elaborado, como o delegado e o Marcelo falaram, né? E a cobrança que se tinha anteriormente falada aí, com relação ao desenvolvimento da operação e a prisão do time, ela demorou muito tempo, muitos mandatos foram cumpridos, muitas frustrações ocorreram nesse caminho, né? E depois de desenvolvido esse trabalho, de ver a possibilidade disso acontecer, aí foi muito gratificante, principalmente para a Brigada, que pôde compartilhar disso junto, né? Porque a junção da experiência do dia a dia do policial militar ali, que está todo dia na rua, 24 horas, abordando, atendendo as ocorrências, ele pode trazer muitas experiências, nomes novos, trazer o que o policial no dia a dia busca para dentro da delegacia, que vai trabalhar depois essa informação, vai analisar ela e vai chegar a esse denominador comum, que é a sentença que foi proferida hoje, né, com a prisão e a justiça, que eu acredito que foi feita nesse caso. Importante salientar, e eu volto ao delegado para finalizarmos esse bate-papo aqui com as forças de segurança, uma conversa exclusiva do blog Rafael Nemitz, nesse canal de vídeo que a gente passou a disponibilizar essa semana, a importância da denúncia anônima. Muitas vezes a comunidade sabe do que está acontecendo na sua vizinhança e tem medo de se manifestar, mas ela pode anonimamente auxiliar a Polícia Civil e a Brigada Militar através de uma ligação, de uma correspondência, sem se identificar. E principalmente essa ação que resultou na prisão deste casal mostrou que a Polícia do Interior está muito bem equipada, com extrema tecnologia. O resultado está sendo divulgado hoje pela imprensa estadual, com a condenação deste casal, que é apontado como um casal que mais traficava aqui na cidade. Delegado, importante a gente registrar esses dois fatores, né? A participação da comunidade auxiliando a polícia e a tecnologia empregada, especialmente nesse caso. Muito bem lembrado, Rafael, essa questão aí. Eu gostaria de pedir a palavra para falar de novo, da questão do auxílio da comunidade, denunciando tanto para a Polícia Civil, através do 97, quanto para a Brigada Militar. É muito difícil nós termos policiais, né, nos mais diversos locais aí do município, então tentando cuidar algum traficante ou qualquer outro tipo de crime. É muito mais fácil, às vezes, para um vizinho, para um morador próximo, ligar e nós fazer uma denúncia e já repassar qual é o itinerário daquela pessoa. Fica muito mais fácil para a polícia iniciar as investigações desta forma. E foi isso que aconteceu nesse caso, e isso que aconteceu nos mais diversos casos de prisões por tráfico e para os outros crimes aqui no município. Sempre se contou com o apoio da comunidade fazendo denúncias. Com relação a essas tecnologias que foram empregadas nessa investigação, aí, muito se deve, Rafael, ao auxílio material
do Poder Judiciário, né, através das penas pecuniárias que foram revertidas à Polícia Civil e à Brigada Militar, e também do Ministério Público através dos valores destinados dos termos de ajustamento de conduta, que esses valores, aportando aqui na nossa Delegacia de Polícia e na Brigada Militar, fizeram que conseguimos reaparelhar os órgãos, né, trazer equipamentos novos, para que se tivesse uma investigação de qualidade. É importante destacar também, Rafael, o total apoio do nosso delegado de Polícia Regional, o delegado Caio, onde deu carta branca para que nós trabalhássemos dessa forma, né, utilizássemos toda a estrutura do CIPAC, que é vinculada à Delegacia Regional, e também a estrutura das demais delegacias, e também nos deu essa liberdade de trazer o pessoal da inteligência da Brigada Militar aqui para dentro, né, para que a gente pudesse trocar essas informações e trabalhar de forma conjunta. Então, toda essa ação aí, por mais que tenha sido coordenada por mim, teve total respaldo, né, do delegado regional Caio, e que hoje encontra-se em férias, mas não há como não fazer referência a todo esse apoio que nós demos nessa investigação. Muito bem, depois deste bate-papo com as forças de segurança, Polícia Civil e Brigada Militar, e a nossa conversa também com o juiz de direito aqui do município de Santiago, Dr. Diego Fajardo, que condenou o casal, o Tille e a esposa, por tráfico de drogas, ficarão por pelo menos de 10 a 13 anos, depende muito, a lei tem algumas variações, às vezes os presos acabam se comportando dentro da cadeia e conseguem o regime semiaberto e depois conseguem a liberdade, mas de qualquer forma a Polícia Civil, a Brigada Militar e a Justiça conseguiram uma vitória importante contra o tráfico de drogas. Nós vamos tentar ainda, nesta nossa reportagem, trazer a versão dos defensores, dos advogados que atuaram no caso deste casal. Finalizando esta reportagem especial da área policial que o blog Rafael Nemitz fez com exclusividade nesta terça-feira, 23 de junho, nós ouvimos o juiz de direito da cidade de Santiago, Diego Fajardo, conversamos com as forças de segurança pública, representantes da Polícia Civil e representantes da Brigada Militar, e tentamos conversar com a defesa, os advogados que atuaram no caso do Tille e da esposa. A advogada Eloy Martins, que representa a esposa, a senhora Clacir, disse que ainda não foi intimada da sentença. Já o doutor Silon Pinto, que responde, que atua em favor do Valdeciro Tille, vai conversar com o cliente no Presídio Estadual de Santiago e posteriormente deve se manifestar a nossa reportagem. Mais um trabalho inédito do blog Rafael Nemitz, levando para a comunidade de Santiago e da região um trabalho de investigação da Polícia Civil, da Brigada Militar, com ênfase no Poder Judiciário, que decretou novamente a prisão deste casal, o Tille e sua esposa, o Valdecir e a Clacir, apontados pela polícia como os maiores traficantes da cidade de Santiago.